Oi, pessoal, muito boa tarde. O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, participou de uma reunião com a direção da Marimex e com dirigentes da ferrovia interna do Porto de Santos, com o objetivo de definir a chamada pera ferroviária e a realocação de atividades do terminal que presta serviço ao Porto de Santos. O Valentim Cardoso acompanhou esse encontro, traz informações pra gente agora. Boa tarde, Valentim! Boa tarde para você, Tiago. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Litoral. Essa reunião que você acabou de citar ocorre neste momento aqui na empresa Marimex, que fica na região portuária da cidade. E esse encontro se deve porque essa área aí, que o Alexandre Rodrigues está mostrando para os telespectadores, essa área será transferida para o Valongo. Por quê, Tiago? Porque aqui será construído a pera ferroviária. Essa pera que já vem sendo projetada, já vem sendo quista por todas as autoridades que envolvem o porto há muito tempo. Houve uma negociação, houve um acordo entre a própria empresa, a autoridade portuária e também a FIPES, o órgão que administra toda a linha ferroviária do Porto, chegaram a esse acordo. Além disso, Tiago, essa obra vai gerar muitos empregos diretos e também de forma indireta aqui na região do Porto de Santos. É a cidade crescendo, Tiago. Tanto é que o prefeito Rogério Santos também esteve aqui na reunião, ele está aqui ainda presente e falou um pouco também sobre a importância desta obra. É com você, Tiago. Valeu, Valentim Cardoso, conversando conosco diretamente lá da Marimex, né? Da central ali da Marimex, aqui na cidade de Santos, falando a respeito desse encontro. E é claro que essa matéria amanhã no ar completa aqui no Jornal Litoral para você. 12h48, e já que estamos falando sobre o Porto, eu recebo aqui na bancada do JL o secretário de Assuntos Portuários e Empregos de Santos, Bruno Landi. Tudo bem, Bruno? Tudo bom, Thiago? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui hoje no Litoral, falar um pouquinho do nosso Porto querido, Porto de Santos, e obviamente de todo o desafio que a gente tem pela frente. Com certeza. Bruno, já que a gente está falando da malha ferroviária, o que seria essa tal de pera ferroviária? A pera ferroviária, Thiago, é uma estrutura férrea onde você tem a possibilidade do trem, ao chegar no Porto de Santos, fazer o desembarque dos grãos que está trazendo para exportação, em ato contínuo fazer a curva e retornar, e aí fazendo frete de retorno, muitas vezes, por exemplo, com fertilizante, chegando importado aqui no Brasil e em direção ao centro do Brasil, ao centro do estado de São Paulo e de toda a estrutura do país. Por quê? Porque quando você tem a estrutura que tem hoje aqui na cidade de Santos, no Porto de Santos, esses vagões eles têm que ser desconectados, isso demora muito tempo. Com a pera você ganha muita rapidez, ou seja, a logística impacta significativamente, e por outro lado você tem essa facilidade da chegada do grão com a saída do frete de retorno. Ou seja, é um avanço gigantesco para o Porto de Santos. E ele tem formato mais ou menos de uma pera, olhando assim por cima? Exatamente, por isso que é chamado pera ferroviária, ela faz a volta assim. Então não tem aquela necessidade de ficar soltando o vagão da máquina, né, vamos dizer assim, da locomotiva, que é o termo correto, né? E aí o trem ele faz esse formato de círculo para que não haja aquela manobra, vai para frente, vai para trás, criando transtornos ali naquela área, né? Exatamente, Thiagão. E obviamente criando muito mais eficiência no Porto de Santos, isso é valor agregado, é emprego, ou seja, é um avanço enorme para a nossa cidade e para o maior porto da América Latina. Nessas obras, inclusive, o Valentim até falou aí durante a entrada dele ao vivo, vai haver geração de empregos também com isso. Muitas, não só ali na FIPES, que é a ferrovia interna do Porto de Santos, com esse avanço significativo, mas também com a própria alteração de local da Marimex, indo para o Teval, também são obras importantes. Tivemos recentemente o anúncio das obras da COF, com 1,5 bilhão de investimento, 500 empregos gerados de forma direta, ou seja, tudo isso é avanço para a nossa cidade, é geração de emprego, é renda na casa das pessoas. Fala um pouquinho dessa obra aí da COFCO International, né, que é o novo terminal que o Porto vai receber agora. Exatamente, a COFCO, ela agora ampliou a sua área de atuação, recentemente nós tivemos um grupo chinês consolidado, fez esse investimento de 1,5 bilhão na cidade de Santos, gerando de forma direta 500 empregos agora na época da construção e, obviamente, aumentando, após as obras estarem terminadas e o terminal em execução, o seu número de colaboradores. Ou seja, emprego direto hoje e emprego cada vez mais qualificado num porto moderno. Ou seja, a gente está trazendo desenvolvimento econômico, fazendo com que a renda chegue na casa de quem mais precisa. Secretário, agora saindo um pouquinho da área portuária, vamos falar do restante da cidade. Como é que está
os empregos aqui no município de Santos? Olha, nós temos feito um trabalho muito grande com o objetivo de trazer a geração de emprego para a cidade. Hoje, a gente podemos falar de maneira muito clara, o Centro Público de Emprego de Santos, o Centro Público hoje atinge todas as pessoas do município, aqueles que queiram ir até lá, é só ir diretamente no Centro Público, pode se cadastrar, fica aqui ao lado no Poupa Tempo. Nós temos também a divulgação de inúmeras vagas, hoje nós temos muitas vagas em aberto aqui em Santos, é só entrar, pode entrar no Instagram, emprega_santos, quiser entrar no meu diretamente, colocar Bruno Orlandi no Instagram, a gente faz a divulgação diária dessas vagas, ou seja, o nosso objetivo é trazer cada vez mais para as pessoas a oportunidade de emprego e que elas possam, qualificadas, encontrar e, obviamente, conseguir o seu emprego. Hoje, o Centro Público de Emprego já encaminhou, só nesse ano, mais de 1.500 pessoas para uma oportunidade de vaga. Agora, Bruno, o homem do emprego aqui em Santos, você falando isso aí, Bruno tá que tá. A respeito da caravana do emprego, temos inclusive uma caravana na Zona Noroeste final de semana, é isso? É isso, Thiago. Esse é um outro trabalho que a gente vem desenvolvendo, a caravana do emprego. Ela leva até a casa das pessoas a oportunidade de novamente ter o seu emprego. Como é que funciona isso na prática? A gente leva os serviços municipais para lá, em especial o nosso emprego, o nosso time do emprego, que vai falar um pouco da qualificação, mas vai levar a possibilidade das pessoas se cadastrarem no sistema e serem encaminhadas às vagas que estão disponíveis. Como é que funciona, por exemplo, nesse fim de semana? Estaremos na Zona Noroeste, na UME Fernando Costa, lá na Vila São Jorge. Todos aqueles das 11 da manhã às 15 horas que tenham interesse, vão até lá, tem inúmeros serviços da prefeitura, inclusive serviços médicos, atendimento à população, área de lazer para as crianças, mas o nosso foco principal é a oportunidade, é o emprego. A pessoa vai, faz o seu cadastramento, cumprir os requisitos, a gente faz o encaminhamento para as vagas disponíveis. Ou seja, uma maneira da gente ir até o cidadão. Muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para pegar um ônibus e vir aqui ao centro, não tem com quem deixar um filho. Quando a gente vai para perto da casa dela, a gente está dando mais oportunidade para que ela possa ter mais dignidade, ter mais qualificação e mais renda na sua mesa. Bruno, vou pedir para você repetir as redes sociais. Vamos lá. Hoje nós temos o Instagram emprega_santos, é só entrar de forma direta, há ali a divulgação todos os dias das nossas vagas disponíveis no Centro Público de Emprego de Santos e eu também replico através das minhas redes sociais. É só entrar lá, Bruno Orlandi, Instagram, Facebook, entrou diretamente, você vai verificar todos os dias as vagas que estão abertas, tendo possibilidade de posteriormente ir até o Centro Público de Emprego ou na caravana, fazer o seu cadastro e ser encaminhado a qualquer das vagas disponíveis. Perfeito. Bruno, obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal Litoral. Satisfação recebê-lo aqui, tá certo? Prazer foi meu, muito obrigado. A participação do secretário de Emprego, Assuntos Portuários e Empregos, Bruno Orlandi, aqui no nosso telejornal. Estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. Inclusive, estamos ao vivo lá no YouTube. E aí, já tem o recorte da participação do secretário aqui na edição desta quinta-feira, dia 10 de agosto, que está apenas começando. Roda a vinheta. Pessoal, em Cubatão, moradores da Vila Esperança receberam notificações para desocuparem casas e comércios próximos do viaduto da Imigrantes. Moradores da Vila Esperança que possuem imóveis embaixo e próximos do viaduto da Rodovia dos Imigrantes, em Cubatão, receberam intimações para desocuparem o local. A medida se deve à Lei 2.514 e o Decreto 10.845. Esse último, que trata do controle e contenção de ocupações do município de Cubatão, o Invasão Zero, criado pela Prefeitura a pedido do Ministério Público. A notificação também informava que os imóveis teriam que ser demolidos. Sem aviso prévio, simplesmente chegaram, colocaram nas nossas moradias. Muitos moradores teve que sair do seu trabalho para poder estar verificando essa situação. E infelizmente isso vem acontecendo em vários lugares de Cubatão, né? Como aconteceu na Ilha Caraguatá, na Rua Bahia, como vem acontecendo em outros pontos também na Vila Esperança, né? Só foi passado aqui sobre o programa Invasão Zero, que foi identificado novas invasões lá na Vila Esperança e que foram feito esse procedimento para estar tomando uma providência. Só que o que acontece? A gente já possuía cadastros. Ou seja, se a gente já possuía o cadastro, já estava protologado na prefeitura, para que essa situação, para já esse transtorno todo, né? Para as famílias que residem no bairro?
O bairro da Vila Esperança é o mais populoso da cidade. O local passa por um profundo processo de urbanização, que inclui o congelamento das invasões. Os moradores foram à prefeitura e realizaram uma reunião com vereadores e representantes do Poder Executivo. Como eles foram pegos de surpresa e a intimação, muitos deles achavam que segunda-feira já tinha que ter demolido tudo, eles foram atrás dos vereadores, foram buscar os direitos deles. O que eu me comprometi a fazer é, num prazo de 24 horas, que é até amanhã às 15 horas, levantar todas as informações necessárias do que gerou essa ação e quais as consequências dessa ação. Então a gente suspendeu ações demolitórias, frutos dessa ação de hoje, por 30 dias. No primeiro momento, até segunda-feira, não seria feito nada. Estou suspendendo por 30 dias as ações de demolição para que a gente tenha tempo de conversar, de mostrar a necessidade de sair e de avaliar se o melhor momento é agora ou depois. Desde que fosse respeitado a questão de manutenção das garagens, seria mais fácil a gente manter a edificação. Mas como existe esse natural processo de ocupação, de mudança de uso, e isso compromete posteriormente a urbanização, então a gente vai orientar pelos próximos 30 dias e decidir o que a gente vai, quando que vai ser a remoção mais para frente. É a explicação do secretário de Segurança, Pedro de Sá. 12h57, é hora de conferir os destaques do Viver em Santos e região. As obras para o novo terminal de granéis do Porto de Santos tiveram início na manhã desta terça-feira. Conversei agora há pouco com o secretário Bruno Landi, então vamos falar dele aí, está na tela para você. O local foi arrematado em leilão pela companhia chinesa COFCO International. A previsão é que o local inicie as operações em 2025, com funcionamento pleno em 2026. A expectativa é que 11 mil empregos indiretos sejam gerados com as obras e também com o terminal finalizado. Boa notícia então aí para a cidade de Santos. 12h58 e o bonde aqui da cidade de Santos realizará passeios cobrando meia tarifa nesse Dia dos Pais. O valor da tarifa será de R$ 3,50 e os ingressos serão vendidos na bilheteria do Museu Pelé, aqui no bairro do Valongo. Está aí na tela então para você. As partidas do bondinho acontecerão a cada 40 minutinhos, a partir das 11 da manhã. Durante a viagem, o bonde percorrerá pontos históricos e culturais aqui da região central de Santos, o centro histórico da cidade. 12h58, para a gente fechar a sessão Viver em Santos aqui no nosso telejornal. Um casal foi vítima de um assalto nesta quarta-feira por volta das 9 da noite na rua Nabuco de Araújo, no bairro do Embaré. A imagem então para você, o assalto foi à mão armada e o carro deste casal foi levado pelo assaltante. A polícia chegou ao local em alguns minutos e conseguiu recuperar o veículo, já que o mesmo foi abandonado em um local bem diferente. Então, tá a imagem então para você a respeito deste assalto. Inclusive, o cachorro deste casal, olha só, a pessoa teve que tirar rapidamente o bichinho de dentro do carro. O rapaz tomou o carro aí deste casal, esse assalto lá na Nabuco de Araújo. 12h59, vamos conferir como está a situação do trânsito nesta quinta-feira. Só que eu esqueci de um detalhe, eu até pulei um pouquinho mais para frente. Eu tenho que fazer a propaganda do Viver em Santos aqui, nossos parceiros lá. Viver em Santos está nas redes sociais, acesse facebook.com/Viver em Santos e região. E também a gente está no Instagram, eles estão lá no Instagram. Acesse o @Viver em Santos e região e aí confira os flagrantes e as notícias da nossa região, tá certo? Agora sim, 1 da tarde em ponto, vamos falar do trânsito. Então, me acompanha aqui no telão, vamos saber como está a situação do sistema Anchieta Imigrantes nesta quinta-feira, dia 10. Operação em vigor é a 5x5 nesta quinta-feira parcialmente nublada, com sol entre nuvens, choveu durante a madrugada, mas agora parece que o tempo está um pouquinho mais estável e a previsão é que amanhã é de muito calor, hein, pessoal? Então, preparem-se. Operação, então, em vigor é a 5x5, isso significa que pistas norte e sul da rodovia dos imigrantes estão abertas para o tráfego de veículos nesta quinta-feira. Eu também dei uma olhada nas redes sociais da Ecovias e o tráfego continua bem tranquilo. Um pouco antes, por volta de 10 horas, 10h30 da manhã, havia um pouquinho de trânsito na Anchieta, sentido Santos, na divisa entre Santos e Cubatão.
devido àquelas obras, daquele viaduto novo que está sendo construído ali na região do Piratininga, ali na região do São Manuel, e também na nova ponte que estão construindo ali no Rio Casqueiro, mas agora, aparentemente, está tudo bem tranquilo e também havia um pouquinho de congestionamento na rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 60, já na chegada à capital, lá na cidade de São Paulo, mas neste exato momento, segundo a Ecovias, está tudo bem tranquilo no sistema e as demais rodovias que a concessionária também gerencia, que é a Cônego Domênico Rangoni e também a Padre Manuel da Nóbrega também estão bem tranquilas nesta quinta-feira. Vamos saber da situação das balsas? Então, balsas então para você, travessia entre Santos e Guarujá, 6 embarcações operando a travessia entre os dois municípios. Quem está do lado de Santos, quer ir para o Guarujá, 25 minutinhos de espera. Quem está no Guarujá e quer virar Santos, 20 minutinhos de espera. Tem bastante veículo parado aí nas alças de acesso aí às balsas, né? Mas segundo o Departamento Hidroviário, o tempo de espera é esse aí estabelecido, Santos 25 minutos, quem está no Guarujá, 20 minutinhos de espera, 6 embarcações operando a travessia. Guarujá-Bertioga, 20 minutinhos de espera o motorista leva, então, para atravessar o canal de Bertioga, temos 2 embarcações operando esta travessia. E indo ao litoral norte de São Paulo, travessia entre São Sebastião e Ilhabela, meia hora de espera em ambos os municípios, assim como em Santos e Guarujá, temos 6 balsas operando essa travessia. E as informações do serviço de balsas aqui no litoral estão no site do Departamento Hidroviário do Estado de São Paulo, que é o www.dh.sp.gov.br, e também Sistema Anchieta Imigrantes, quer saber como está a movimentação, como estão as coisas? Acesse as redes sociais da Ecovias. Eu continuo aqui no telão porque agora nós vamos fazer um giro aqui pelo trânsito na cidade de Santos. Na tela para você, o Waze. Pois é, estamos aqui então na tela para vocês com a região do Campo Grande. Nós temos aqui um pouquinho de congestionamento na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, que é um importante corredor aqui do município de Santos. Tem um pouquinho de tráfego lento na travessia aqui da Carvalho de Mendonça, no Canal 2, na altura aqui do Campo Grande. Corrigindo, andando um pouquinho mais para frente, sentido da praia, chegando aqui próximo ao bairro do Gonzaga, nós temos um pouquinho de congestionamento aqui na região da Marechal Floriano Peixoto, Euclides da Cunha, o coração ali do Gonzaga. A Rua Pernambuco tem um pouquinho de trânsito, assim como a Rua Pasteur. Pessoal que utiliza a Pasteur para usar como um corredor paralelo à Avenida Ana Costa. Inclusive, a Avenida Ana Costa tem um trechinho amarelo, que significa atenção no Waze, né? Tem um pouquinho de congestionamento, não é um tráfego lento, como aqui a sinalização vermelha, mas existe um pouquinho de lentidão na Avenida Ana Costa, assim como a Avenida Washington Luiz, também conhecido como Canal 3. As informações, então, do trânsito aqui na cidade de Santos, no início desta quinta-feira, dia 10 de agosto. 13 horas e 4 minutinhos, veja a seguir o quadro Tecnologia e Inovação com Gabriel Miceli. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Litoral, sempre ao vivo para você. Agora 1 hora e 7 minutinhos, está na hora do nosso quadro Tecnologia e Inovação. Muito bem, e hoje o nosso convidado é Gabriel Miceli. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Thiago. Gabriel Miceli, que é diretor técnico do Parque Tecnológico aqui de Santos. Seja bem-vindo, Gabriel. Tudo bem? Obrigado, Thiago. Tudo bem. Vamos falar, então, começar pelo Parque Tecnológico de Santos. Como é que está tudo isso aí? Conta pra gente. Legal. O Parque Tecnológico está vindo com diversas novidades aí pela frente. Estamos para entregar uma nova sede da Fundação Parque Tecnológico de Santos, na Rua Henrique Porchat, número 47. Teremos estúdios para gravação de vídeo, podcast, teremos área de coworking, salas privativas para trabalho. Muitas novidades e muitas oportunidades para criarmos ali um ambiente de muita inovação, muita conexão, muita tecnologia. Para quem não está habituado, Henrique Porchat ali é próximo, na verdade é no local onde era o Colégio Santista, ali, as quadras do Colégio Santista. Então o pessoal que conhece aqui a região do centro, né, a região do bairro da Vila Nova, então o Parque Tecnológico está
sendo montada ali, todo estruturado ali na Exato. região do Colégio Santista. Né? São 7.000 metros quadrados de área, 7 pavimentos, um prédio novo, pronto para a população, pronto para receber, na verdade. Estamos entregando agora a nova fase de obras para equipá-lo todo e poder rodar uma série de programas e oportunidades para a população, para empreendedores, pesquisadores, estudantes e uma série de interessados na tecnologia e na inovação. Quem tiver interesse em participar desses projetos todos, como é que faz, Gabriel? Pode entrar em contato por administrativo@fpts.org.br, manda um e-mail lá, fala que tem interesse em conhecer. Pode bater na porta lá também, estamos sempre de portas abertas. Boa. Das 9 às 17 horas, estamos lá de portas abertas para receber quem quiser conhecer. Agora tá dando uma olhada aqui nas pautas aqui da nossa produção. Programa Cérebro Ativo. Do que se trata, Gabriel? O programa Cérebro Ativo, ele é uma metodologia de uma startup chamada Isgame. É uma startup que tem parceria com o Parque Tecnológico. Ah, legal. Trouxe para nós essa metodologia que tem respaldo científico. Ele basicamente é um programa, é uma ginástica para o cérebro. Rodou no formato piloto no Parque Tecnológico para o público 60+, e já antecipo aqui um spoiler que teremos uma edição para o público já a partir dos 50 anos, porque legal. ele trabalha com a longevidade a partir da tecnologia. Ele é um programa que, a partir dos jogos digitais, então nós tivemos uma primeira turma com 45 participantes, metade jogava os jogos, outra metade jogava e desenvolvia, criava jogos digitais ali durante o programa. Ao longo de 4 meses, esse programa foi acompanhado por pesquisadores, pelo professor, pela equipe da Isgame, e constatou-se que, ao final do programa, quem participou teve melhora na capacidade cognitiva, a partir de uma pesquisa chamada MOCA, e esse, então, é um programa que oferece, por meio da tecnologia, prevenção do declínio cognitivo, inclusão digital. Muitos idosos não sabem sequer mexer no celular, fazer uma compra, agendar uma consulta. E um programa como esse promove tudo isso e promoveu no Parque Tecnológico de forma gratuita para a população. Bem interessante você estar falando, porque geralmente as pessoas, quando ouvem a notícia tecnologia, inovação, parque tecnológico, Não é pensa na molecada, juventude, jovens, mas aberto para todos, não é isso? Perfeito. O importante da metodologia que nós trouxemos é mostrar que a tecnologia ela é um meio para atender aos nossos interesses. Né? A tecnologia está ao nosso serviço. E mostramos, através de jogos, que é possível promover entretenimento, mas também saúde, melhora da capacidade cognitiva a partir de jogos, a partir de metodologias que têm respaldo científico. Oh, legal, muito legal, Gabriel. Vamos aproveitar que estamos chegando ao fim da sua participação. Fala para o pessoal, então, os canais de comunicação, rede social e o próprio e-mail que você passou aí logo no começo. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do Cérebro Ativo, cerebroativo.fpts, de Fundação Parque Tecnológico de Santos, .org.br. Lá tem as informações de como foi o programa e um cadastro de reserva já para as próximas turmas. Importante aqui mencionar que esse programa está concorrendo no Orçamento Participativo de Santos, cujas votações vão até amanhã, para recebermos 350 mil e rodarmos uma edição ampliada para mais de 700 idosos no ano que vem. Então, quem quiser participar, acesse o site do Orçamento Participativo de Santos e deixe seu voto no programa. E nós teremos, então, uma nova edição para o ano que vem. Estamos de portas abertas para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse programa, quiser fazer parte das próximas turmas. Então, o pessoal que está assistindo a gente, olha lá, o Orçamento Participativo está lá no site, procure lá, vai no buscador lá no Google, o famoso Google, e vote, ajude aí o pessoal aí do Parque Tecnológico. Gabriel, muito obrigado pelas suas informações, sua participação hoje no quadro Tecnologia e Inovação. Uma boa tarde, viu? Obrigado, uma boa tarde, obrigado a todos que nos acompanharam. Beleza. A participação do Gabriel Miceli, diretor técnico do Parque Tecnológico aqui de Santos, estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 1h12 minutinhos. Vamos conferir as principais manchetes do portal Costa Norte nesta quinta-feira? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no telão para você. Destaque, então, começamos com o noticiário de segurança pública. Pois é, a polícia de Itanhaém prende homem em posse de 5 motocicletas roubadas. O suspeito foi detido por receptação e adulteração de veículo ao confessar furto de motos. Está então em imagem de destaque para você. As motos foram roubadas no final de julho e foram recuperadas na tarde de ontem. Então a Polícia Civil lá de Itanhaém fazendo todo um trabalho de investigação e recuperou essas 5 motocicletas que foram roubadas no final do mês de julho.
Próximo destaque de hoje, corpo com marcas de tiro é encontrado no bairro Monte Valério, em Ubatuba, lá no litoral norte de São Paulo. A vítima de 31 anos foi encontrada pela Guarda Municipal da cidade após um aviso dos moradores. Então, moradores acabaram encontrando o corpo dessa pessoa de 31 anos. E aí a polícia foi avisada. O caso foi registrado como homicídio na delegacia do município de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Por fim, último destaque. Vamos dar uma aliviada, né? Segurança, tiro, bomba, não. Vamos falar de emprego. Já que a gente começou de emprego lá no começo do jornal, vamos falar de emprego também aqui no Portal Costa Norte. Tem vagas, 30 oportunidades de emprego esperando aí o pessoal que está em Bertioga. Oportunidade aí para vocês. Mais de 30 vagas. Pode ficar localizado ali no Poupa Tempo, ali na Avenida 19 de Maio, pessoal, no Jardim Albatroz. O atendimento acontece de segunda a sábado, então, tá interessado? Tem emprego então em Bertioga, são 32 vagas disponíveis lá no pátio de Bertioga. Endereço para vocês ali na Avenida 19 de Maio, uma das avenidas principais de Bertioga. O pessoal que está saindo ali pela Rio Santos entra ali no município de Bertioga, Avenida 19 de Maio é essa. Temos vaga por lá, dá uma olhadinha, tá certo? Noticiário completo, essas informações, vagas de emprego, noticiário de segurança, tudo o que acontece no nosso litoral está no portal Costa Norte. Acesse costanorte.com.br e fique muito bem informado. 1h15, está na hora dos esportes aqui no JL. Vamos falar de Taça Libertadores da América, porque ontem o Palmeiras e o Atlético Mineiro fizeram o segundo e decisivo jogo das oitavas de finais da competição. Palmeiras e Atlético Mineiro fizeram um jogo movimentado no Allianz Parque, que estava lotado. No primeiro tempo, o Verdão criou boas chances para abrir o marcador. No segundo tempo, os jogadores do Atlético pediram pênalti após a bola bater no braço de Gabriel Menino dentro da área. O Galo ainda quase fez o gol nesta bonita jogada de Paulinho. Caprichosamente, a bola foi para fora. No fim, Piquerez, nesta cobrança de falta, desperdiçou mais uma chance. Final: Palmeiras 0, Atlético também 0. Com o resultado, o Palmeiras avança às quartas de finais da Libertadores e encara o Deportivo Pereira da Colômbia. Tá aí, felicidade dos torcedores do Alviverde imponente, o Palmeiras. 1h16, vamos falar do Santos Futebol Clube. Pois é, o time apresentou Diego Aguirre para comandar o Peixe na sequência da temporada. Fala, Thiago, um prazer estar aqui no Jornal Litoral. Vamos comentar, eu e Eduardo Jardim, essa dupla do Resenha, sobre Diego Aguirre. Ele foi apresentado na última quarta pelo Santos, começou os seus trabalhos no CT. E dá para o torcedor ter esperança, Edu? Acho que sim. Prazer estar aqui também, Thiago, no Jornal Litoral. O Aguirre é um cara mais experiente, né? Um cara mais vivido até no futebol brasileiro e no geral, né? No sul-americano também. Vem de uma boa campanha com o Olímpia na Libertadores, nem tanto no Campeonato Paraguaio, mas enfim, é um cara que sabe muito bem, acho que, gerir seu grupo. Ontem na coletiva ele deu umas boas respostas, assim, fugindo de polêmicas, e sabe que o time tem jogadores muito técnicos, que vai melhorar. Ele falou isso, né, Noronha, que ele não quer nenhuma estrela, ele quer um conjunto fortalecido, o que é muito importante, né? Apesar do Santos ter jogadores técnicos, a gente sabe que não tem nenhum muito fora da curva, né? Apesar dele ter chamado o Marcos Leonardo de craque, ele mostrou muita esperança em continuar com o Marcos Leonardo, que quer sair para a Roma, mas o Aguirre conta com ele. Vamos ver se ele consegue convencer o jogador. Outro que voltou é o Soteldo. Ele afirmou, né? O Aguirre afirmou que não pediu o Soteldo, ele simplesmente chegou e o Soteldo já estava lá. Então tudo bem, vai trabalhar com o jogador. Não deu muitas dicas táticas, mas mostrou esperança no bom trabalho. É o que o torcedor quer, que o time não seja rebaixado. Tá certo, Thiago? Valeu, até a próxima. Valeu, Felipe Noronha e Edu Jardim. Pessoal do Resenha Santista aqui no Jornal Litoral. Aliás, falamos do Diego Aguirre. Vamos ver que o novo técnico do Peixe falou ontem na coletiva de imprensa. Para mim é um prazer, um orgulho
ter asignado contrato con Santos, un gigante de fútbol mundial. Y para mí voltar a Brasil, un time grande, es un gran desafío. Yo me siento en parte brasilero porque estoy muy agradecido a todas las cosas que viví como jugador y como treinador. Brasil abrió las puertas para mí, entonces estoy de verdad muy feliz y sé que es una oportunidad muy boa que voy a tentar aproveitar. Então, boa sorte aí ao Diego Aguirre, que tem a situação bem complicada, né, pela frente. O Santos está no Z4, né, então torcer, eu, torcedor santista, esperança de que tudo vai melhorar aí na sequência do Campeonato Brasileiro. 1h19, veja a seguir uma entrevista com a advogada Kelly Iannelli. E tem Marcelo Pavão com uma dica de um bom filme para você. A gente volta já. Muito bem, 13 horas e 23 minutos de volta com o Jornal Eleitoral ao vivo para você. E a Lei Anticorrupção completa 10 anos em vigor. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no estúdio do JL a advogada Kelly Iannelli. Tudo bem, Kelly? Prazer recebê-la aqui no Jornal Prazer Eleitoral. É meu. Tudo bem? Prazer é meu, Thiago, e falar sobre corrupção, né? Com certeza, infelizmente um tema crônico, né? Um problema crônico mundial. Inclusive, o Brasil é signatário da ONU de uma convenção que visa a anticorrupção, né, a combate à corrupção. Então, precisava que fosse feita uma lei nacional para cuidar dos casos, né? A lei é lá de 2013, 1º de agosto de 2013, né? Exatamente. Eu queria que você explicasse para o telespectador em casa o que é a lei e como que ela funciona. Bom, a lei ela veio para punir, além, porque antes os agentes públicos que mexem com o dinheiro público, eles eram penalizados, mas as empresas privadas era mais difícil. Então, a lei veio para punir as empresas privadas e os fornecedores que com ela fazem contratos. Pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas, isso mesmo. E, então, ela veio para dar ênfase nessa punição, quando faz um ato lesivo contra a administração pública, tanto nacional quanto internacional. E ela veio para punir esses atos lesivos de uma forma de uma responsabilidade objetiva. Ou seja, na conduta não é exigido dolo ou culpa da conduta do agente. Certo. E a punição vem de acordo com o dano causado. Kelly, você acredita que a lei veio, né, à tona a partir dos escândalos da Lava Jato, por exemplo? Ela é anterior à Lava Jato. É verdade, tem razão. Ela é anterior à Lava Jato, inclusive algumas das inovações que foram trazidas com o texto da lei foram já logo de cara utilizados na Lava Jato, que foram o acordo de leniência, que foi muito questionado naquela época e é questionável até hoje, né? E o que seria esse acordo de leniência? Seria que as empresas, elas colaborem com a investigação de alguma maneira e aí para ter um benefício no final. Então tem uma contrapartida quando tem essa... Tem, é como uma delação premiada, só que para as empresas. Delação premiada, ela funciona para a pessoa física, vamos dizer assim? Sim. E para as empresas seria esse acordo de leniência. Bom, ao longo dessa última década, quais são as inovações colocadas em cima da lei anticorrupção, né? Ela influencia em relação à maneira como os casos de corrupção são tratados aqui no país? Eu acredito que sim. E ela influenciou, eu acho que um ponto favorável da influência dessa lei foi que ela demonstrou para as empresas que elas não podem mais partir do princípio de que elas têm que ter um compliance efetivo dentro das instituições, das empresas. As empresas elas precisam se reestruturar de uma maneira a aplicar boas práticas nas suas condutas, o que acarreta uma maior transparência. E falando de corrupção, a transparência é fundamental. E, além disso, elas criam uma credibilidade que é para o mercado, tanto para os contratos, né, com o mercado financeiro, quanto também com os contratos com a administração pública. As licitações públicas, por exemplo, né, elas precisam ter esse compliance efetivo e eu acho que isso foi uma grande inovação,
além de outras, né, que a gente poderia ficar o dia inteiro aqui conversando. Agora, Kelly, na prática, a pessoa jurídica, a empresa foi punida. O que acontece? Qual é a responsabilização caso a empresa seja condenada nessa lei? Então, existem as punições que a lei fala, tanto na seara administrativa quanto na seara civil. Mas eu acho que o mais importante é que atinge o patrimônio. E aí a lei prevê que você pode até atingir o faturamento de 20% da empresa. Então, eu acredito que quando a gente atinge o patrimônio, aí a empresa se recua um pouco, né? Com certeza. Ela pensa antes de fazer. Agora, a respeito de aprimoramentos, né? Na sua visão, na sua opinião, o que poderia ser aplicado para que a lei seja efetiva, seja mais eficaz para combater a corrupção nesse país? Então, eu acho que toda lei ela necessita de ajustes. Tá. Em 2013, o legislador não tinha como prever todos os acontecimentos, né? Os acontecimentos, as demandas são dinâmicas e também a lei tem que acompanhar esses ajustes. Mas eu acho que o grande ponto aqui, como eu falei, foi o compliance. As empresas trabalhando de uma maneira mais lícita, trabalhando dentro de uma lisura, trabalhando em boas práticas e fazendo com que as pequenas e médias também, porque como eu falei, acho que eu falei anteriormente, tanto as empresas quanto os fornecedores dessas empresas, os terceiros também respondem por essa lei. Então, as pequenas empresas que fazem contratos com as grandes para prestar serviços, elas também vão ser responsabilizadas. Então, o compliance tanto das grandes, como das médias, como das pequenas empresas, eu acho que isso foi um grande marco depois dessa lei. Porque, às vezes, a corrupção não é apenas naquela grande empresa, aquela grande construtora, mas está enraizada também nas pequenas empresas que a grande empresa, nisso, por exemplo, pode contratar uma empresa menor de transporte. Certo. Ela não vai contratar uma empresa que tenha um sinal de corrupção, de suborno, alguma coisa assim. Ela vai preferir, né, a credibilidade vai preferir uma empresa que tenha um compliance efetivo. Perfeito. Kelly Iannelli, advogada, falando sobre 10 anos da lei anticorrupção no país. Muito obrigada. Eu queria agradecer e deixar um parabéns aqui adiantado, porque amanhã é dia dos advogados. Opa! Parabéns a todos os colegas. Sucesso. Parabéns, então, a todos os profissionais, advogados. Kelly, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. A participação da advogada Kelly Iannelli estará disponível daqui a pouquinho no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com/Jornal Litoral. 1h29, vamos que eu tô atrasado. Asteroid City, filme que estreia hoje nos cinemas, está no nosso quadro Filmes e Séries com o jornalista Marcelo Pavão. Olá, sou Marcelo Pavão e começa agora a dica de entretenimento. Estreia hoje na telona, nos cinemas, o mais novo filme do mais badalado diretor dos últimos tempos, Wes Anderson. Muito conhecido por Ilha dos Cachorros e também pelo Grande Hotel Budapeste, chega agora a sua mais nova obra, Asteroid City. Primeiro a gente precisa esclarecer quem é o Wes Anderson. Ou você ama ou você odeia, porque ele faz um cinema diferente, autoral, que tem assinatura. Ele usa muito cores muito fortes, takes parados e uma velocidade bem lenta das ações. Então, assim, é um grande filme, mas você precisa estar aberto a tipo de trabalho diferente, porque é uma comédia de ficção científica, é muito louco. E esse Asteroid City, primeiro, o Wes Anderson é um tipo dos diretores que os atores e atrizes pedem para trabalhar. Então o elenco é estrelar. Começa com Tom Hanks, Margot Robbie, a Barbie, sim, tá nesse filme, Matt Dillon, vários outros atores e atrizes, Scarlett Johansson, a Viúva Negra, tá? E um monte de atores e atrizes participam. E a história é muito curiosa. Um grupo que estuda, faz palestras sobre OVNIs, UFOs e alienígenas vão se reunir numa cidade lá no meio do deserto americano na década de 50, por volta de 1955, e um monte de gente vai se reunir para falar sobre o tema. E os personagens principais são os membros de uma família que vão fazer essa viagem. Inclusive, o avô dessa família é nada mais, nada menos que Tom Hanks.
E aí tá todo mundo lá nessa reunião. Eu não vou dar spoiler nem estragar a brincadeira do filme. O pessoal tá reunido, acontece alguma coisa muito séria e aí todos ficam isolados. Sim, tem muito a ver com a quarentena da pandemia agora da Covid-19. E aí todo mundo fica isolado lá no deserto para resolver essa situação muito séria que acontece. É muito legal, não vou dar mais detalhes para a brincadeira não se perder. Mas prestem atenção nas imagens em volta do filme, porque toda cena que pode estar acontecendo e no fundo, nas laterais, aos lados, vão acontecer outras coisas. Então, divirta-se, conheça, se você não conhece o Wes Anderson, conheça esse novo trabalho, Asteroid City, nos cinemas, que eu tenho certeza você vai curtir muito. They're children compared to normal people. Yes, that's correct. Então, Asteroid City nos cinemas. 1h32, antes da gente encerrar o telejornal Litoral, tem um recado do Ribas Zaidan para você. Café com Zaidan, aqui no Grupo LIDE, com João Dória, idealizador e presidente do Grupo LIDE. Com o nosso Café com Zaidan. Saúde a todos vocês, felicidade e que a vida seja para você também um campo de felicidade e conquistas. Para você, Zaidan, meu amigo querido. Para você também, da mesma João. forma. Grande Obrigado. abraço. Então, Café com Zaidan, amanhã, 9h30 da manhã, com o ex-governador de São Paulo, João Dória. 1h33, está acabando o Jornal Litoral, mas antes eu tenho que mandar um abraço. Estou devendo um abraço pessoal que manda recado pra gente aqui no WhatsApp, no 1399-666-1000. Pessoal lá de Cubatão do Souza Dantas, Marcela Nogueira Dantas, o Jonathan Henrique e o seu João Dantas. Um beijão para vocês, sempre acompanhando o Jornal Litoral no horário do almoço. Agora sim, acabou. Um abraço, a gente volta amanhã, 15 para 1 da tarde. Tchau!